A ligação do senador Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro tem repercutido bastante nos últimos dias após vazar um áudio onde o senador cobra dinheiro ao banqueiro. A gente vai reagir nesse vídeo uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu à Globo News. Nessa entrevista ele mente bastante, se enrola todo e é encurralado pelos jornalistas. Acompanha com a gente, vamos ver de pertinho tudo isso que está acontecendo. Tem as mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Vorcaro e da Entre Investimentos para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogado de imigração. Esse dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu, não foi pelo Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, de qual fundo o senhor está falando? Oi? De qual fundo? O Heaven Gate? Eu não sei exatamente qual é o nome do fundo. Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Esse dinheiro vai para o fundo, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração dessa área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, a pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos. Mas por que o dinheiro precisava passar para ele, para depois ir para a Gol? Você tem que buscar. Percebam, pessoal, que a Malu Gaspar ela insiste em saber por que o dinheiro tem que ir para o Eduardo Bolsonaro ou para alguém ligado ao Eduardo Bolsonaro. Vale ressaltar, pessoal, que a empresa que eles dizem que fez o filme, tá, já se manifestou e a empresa disse que não recebeu nenhum valor vindo de Vorcaro ou de qualquer pessoa ligado ao mesmo. Então, o Flávio Bolsonaro, ele precisa explicar para onde foi esse dinheiro, né? Precisa mostrar o caminho desse dinheiro. Se ele é inocente, é só mostrar os comprovantes bancários, né? Não precisar quebrar sigilo ou coisa do tipo. Porque se ele continuar mentindo, se ele continuar se enrolando da forma que ele está, é questão de tempo para as autoridades pedir a quebra de sigilo bancário dele. É importante a gente reforçar aqui que hoje a gente sabe por que o pessoal da CPMI saiu correndo rapidinho com os arquivos lá da sala cofre. É porque tinha coisa cabeluda que eles não queriam que viesse à tona, mas foi inevitável. Algum profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Mas então, peraí, deixa eu só entender, senador, por que esse dinheiro precisava passar pelo advogado do Eduardo Bolsonaro se existia o Mário Frias e a Go Up? Qual é a necessidade dessa... Qual é a participação do Eduardo? Ele também é captador no filme? Lembrando, pessoal, que o Flávio Dino está responsável por um inquérito e está investigando emendas que foi enviada para o filme através do Mário Frias. Malu, o advogado, ele é advogado e é gestor do fundo também. Mas ele pagava a Go Up, é isso? Qual é a necessidade? Os detalhes, olha só, a minha participação nisso, Malu, foi buscar investidores. E, mais uma vez, dinheiro privado, ao contrário do que algumas pessoas estão insistindo em falar, né, porque parece que fazem, adoram, que não adianta explicar para algumas pessoas a verdade, e fazem questão, né, de distorcer tudo, né, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Agora, mais uma vez, Malu, esses recursos, qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso Dinheiro para o sujo. escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. É importante falar, Malu, que esse fundo, ele é fiscalizado pela SEC, que é tipo a CVM dos Estados Unidos, que é um órgão sério, é um órgão que faz auditoria, o fundo presta contas para esse órgão de fiscalização do governo americano, é um órgão muito sério, que não tem absolutamente nada de errado. Se tivesse algo de errado, esse fundo, esse órgão já teria feito alguma espécie de notificação, comunicado
aos gestores do fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo. Pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? É Não isso? posso te afirmar isso. Não posso Então o te senhor afirmar não isso. sabe o destino de Não. Percebam, pessoal, que o Eduardo, que o Flávio Bolsonaro, a todo tempo diz não saber de nada. É inocente, é um santo. Mas vejamos, era ele que estava atrás do dinheiro. Era ele que estava à frente do contrato cobrando Daniel Forcaro. E que fique claro, ele estava cobrando. Não me parecia ali que ele estava pedindo patrocínio, tá? Quando a gente vai atrás de patrocínio, a gente é muito mais educado, a gente é muito mais gentil. Embora tivesse uma certa intimidade ali, mas ele estava cobrando. Ele deixou claro, você nos autorizou a cobrar. É importante a gente destacar que banqueiros não faz caridade, tá? No meu ponto de vista ali, para mim parecia mais ali uma troca de favores, certo? Ó, eu te ajudo aqui e você me ajuda lá no Congresso, igual estava acontecendo, por exemplo, com Ciro Nogueira, tá certo? É importante também a gente destacar aqui que o Banco Master ganhou autorização do Banco Central no governo do pai dele. Tá? Foi o Campos Neto que autorizou o Banco Master a funcionar, a atuar e fez vista grossa para todas as irregularidades que vinham acontecendo. todo o dinheiro? O senhor estava cobrando Mais uma vez, 60 a minha milhões de função- a reais minha sem saber direito para onde ia o dinheiro. Olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito privado em homenagem ao seu próprio pai. Senador, o senhor está insistindo que não tem problema ter ido atrás de dinheiro para captar recursos para o filme do seu pai. A Polícia Federal fez uma investigação, tem um inquérito cuja relatoria é de André Mendonça, que inclusive foi indicado para o Supremo pelo pai do senhor. A Polícia Federal já tem demonstrado nas investigações que Daniel Forcaro não dava dinheiro para políticos, para autoridades, porque ele gostava dos políticos ou das autoridades. Ele tinha interesses, ele É o que buscava, a gente acabou de falar. muito provavelmente, que a polícia está investigando, proteção. É muito improvável que Daniel Forcaro tenha um interesse pelo cinema nacional. Alguma coisa ele queria dando esse dinheiro. O senhor está insistindo na sua defesa que esse dinheiro é um dinheiro privado, como se isso fosse sinônimo de um dinheiro limpo. A gente sabe os rolos do Daniel Forcaro, o impacto, o buraco que ele causou no fundo, no FGC. A gente sabe que tem dinheiro público também na teia do Daniel Forcaro, como dos fundos de previdência, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1 bilhão. BRB também, enfim, a teia do Daniel Forcaro não é limpa. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Tiago, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói. Coitadinho. Mas ele foi vítima de uma grande farsa, está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo. Vítima de uma grande farsa. O cara tentou dar golpe de Estado. O cara aparelhou a Polícia Federal. Quis aparelhar o Exército. O cara, junto com os comparsas, articulou matar presidente da República eleito e vice-presidente e ministro do Supremo. Inocente, coitadinho. Tô com pena dele, viu? De fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de Eu até imagino o conteúdo desse filme. Eu até imagino. 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, o meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Ninguém imaginava naquela época
que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, que todo mundo já hoje- sabia que ele era hoje, enrolado em deixa eu responder. 2024. Desculpe interromper o senhor, só para Deixa eu colocar... responder, se eu não conseguir Todo mundo responder. sabia em 2024 que ele era enrolado. Todo mundo sabia que ele era enrolado em 2024. Houve denúncias e o próprio Bolsonaro fez um tweet falando sobre o Varcaro. O próprio Bolsonaro. Não adianta vir com essa narrativa de que não sabia, de que o meu relacionamento com ele foi quando ele passava uma imagem de homem sério para o mundo. Não, mentira. No início de 2025, os próprios políticos do próprio partido do senador quiseram abrir uma CPI contra o Banco Master. Sendo que, se a gente for pegar as datas, a gente tem mensagens de Flávio Bolsonaro com Varcaro no mês de agosto de 2025, outubro e novembro. 2 dias antes de Varcaro ser preso, o senador Flávio Bolsonaro ainda estava batendo papo com Varcaro. Então, é mentira. Ele sabia, sim. Ele sabia o tempo todo da sujeira. É tanto que naquele áudio lá, que a gente colocou aqui no canal, o vídeo foi de ontem, ele deixa claro, eu também sei que você está passando por um momento difícil. Que momento difícil era esse? Que momento difícil era esse? É óbvio que eram as investigações da Polícia Federal. Esse cara mente, cara. É um canalha. É um mentiroso. Seu Olha pai só, fez uma voltar- postagem dizendo vou- que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo Pessoal, muito nervoso. Muito nervoso. Você olha no semblante dele, os gestos dele, voz de choro. Muito nervoso. que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Varcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo, programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé, como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Varcaro em mim? É investimento privado, como é de verdade. Peraí, Só tem senador. dinheiro público, a gente acabou de falar, senador. Então, vamos Desculpa, meter dinheiro Otávio, público só para insistir nisso, porque o senhor tem repetido que é dinheiro privado, mas tem é dinheiro privado, público. desculpe, E o você não repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação para o senhor, e o senhor mentiu na resposta. A pergunta foi exatamente para me colocar no mesmo saco sujo do PT. Não vão fazer isso. Não tem Senador, possibilidade disso acontecer. senador, o senhor está dividindo essa história entre inocentes e bandidos. A partir do momento que um repórter faz uma pergunta, se o Varcaro financiou o filme, e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante, e o senhor diz, é mentira, é mentira, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o Eu não inocente falei não que tem era nada... mentira. Falou que era mentira e perguntou pro jornalista de onde ele tinha tirado isso e chamou de militante, tá? Chamou de mentiroso, sim, o jornalista, certo? Sendo que o mentiroso, o Flávio Bolsonaro, é você. Deixa eu acabar minha simplesmente falei que não pergunta. havia, porque já expliquei, eu tenho um contrato de confidencialidade. Eu estou falando nesse momento porque isso, obviamente, veio à tona, não tem mais como negar. Por isso que eu estou vindo aqui de peito aberto, falar, olhando no olho de todo mundo, que não tem absolutamente nada de errado. Não adianta, Otávio, querer nos rotular, mais que você tenha sua preferência político-partidária, de ter feito algo errado, que nós não fizemos. É uma relação contratual. Eu não tenho absolutamente nenhum contato com o Daniel Varcaro, a não ser para tratar de filme. E as Pois é, as mas próprias nessa- conversas nessa- WhatsApp que foram vazadas mostram absolutamente isso. Mas, Não tem o que senador, inventar diferente disso. senador, nessa conversa que o senhor tem com o Varcaro, que seria uma conversa profissional, um patrocínio... Profissional, é de um investidor profissional. no Mas aí, produto. mas é assim, é meu irmãozinho, fica com Deus, me arruma você é do Rio, a você grana. não Tamo junto. É irmãozinho, é meu amigo ou é uma conversa profissional? Porque depois o dinheiro o senhor nem sabe para onde vai. Otávio, você é do Rio de Janeiro, você sabe que irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Vai pedir um pouco na praia, meu irmão, me dá um pouco aí. Eu sou que eu nem mas não conheço. pede 60 é igual milhões. Guri, no Rio Grande do Sul, Comprar um igual pouco é Piara, diferente de pegar 60 é igual milhões com um Humano, em banqueiro São desonesto, Paulo, é igual senador. velho em Brasília. Cara, não tem... Se você querer me empurrar goela abaixo, uma intimidade que eu não tenho com ele.
É Ué, uma mas o senhor conversa que eu trato como um carioca se refere. Não tem, rapaz. Era convites pra jantar. E aí, vem jantar em minha casa. Eu quero perguntar pra você que tá assistindo aí do outro lado. Você chama desconhecidos, você leva desconhecidos para o convívio da sua família, para jantar em sua casa? Que aqui na minha não. Na minha não. Tem que ser próximo. Tem que ter um vínculo de amizade. Tá? Tem que ter. Responde aí nos comentários. Uma pessoa qualquer. O senhor fala para todo mundo, estamos juntos sempre, em qualquer Isso é comum. situação? Isso é comum. Tamo junto. Fica com Deus. Um abraço, meu irmão. Mas, senador, Ah. senador, você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, o troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador que quer ser presidente da República, peraí. ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões, sendo que no estado do seu partido aqui, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro público, dinheiro dos servidores, no banco desse cidadão. Então, não é uma conversa de carioca informal, é uma coisa muito séria, senador. Não faça relações criminosas, por favor, Otávio. Eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência no governo do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas o ponto é que essa... Não tem. Tu e o Cláudio Castro são parceiraços. São amigos íntimos. Cláudio Castro, você, a família. Não tem? Que conversa é essa, rapaz? Você tá pensando que os outros é trouxa, é? Isso é importante, pessoal. Você que tá aí do outro lado, vê se é esse tipo de gente que você quer que governe o seu país. Não, mas Você o quer me ponto, vincular? o ponto é dessas relações. Você quer me vincular a uma situação que, à época, absolutamente ninguém tinha ideia de a que ponto chegaria como estamos vendo hoje. Vocês contarem uma história de trás para frente é muito fácil. Não, senador, olha só, em novembro, quando o senhor Vai fala ser com desmentido. ele... Peraí, Malu, por favor, deixa eu responder. Eu Ok. respeito demais esse trabalho. Deixa eu responder aqui. Mais uma vez, eu tive contato com ele exclusivamente para esse investimento no filme, em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nada contra ele. Ninguém, Mas nem eu- você, Malu, que a pessoa mais informada sobre esse assunto naquela época, podia afirmar que ele tinha uma coisa de Podia, errado. senador. Eu publiquei uma Como matéria em podia? julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de Desculpa, isso não teve 2024... repercussão depois, Malu. Isso O senhor teve não mais leu o repercussão tweet do depois. seu pai? Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Mas ao longo de O Daniel Vocaro 2025... continua aqui tendo nota do Banco Central aí, ele continuou Mas o seu patrocinando partido eventos do apoiou uma ministro, ele CPI do continua- Master no ele continua- Congresso, em ele abril deixa de você falar. patrocinando um monte 2025. de coisa, continua botando dinheiro na Globo. Senador, uma coisa é patrocínio, outra coisa é o que o senhor o que o Vocaro Investimento. fez, Foi dinheiro por investimento. meio de laranja. Não, Não, é peraí. por... E o Como senhor é é que um eu vou saber senador disso? da República, o senador eu vou Flávio saber disso? Bolsonaro. Ele se Tem uma compromete diferença em aqui, botar- o senhor ele é se um homem compromete em botar público. no filme. Agora, a forma foi aí os advogados, o pessoal que gera o fundo, eles é que trataram, não tratei disso. Não adianta querer me vincular a uma coisa como essa. Ninguém Senador, vamos imaginava lá. que podia ser um dinheiro que não tivesse uma origem limpa. Senador, o Daniel Vocaro pegava dinheiro público e fazia rolo com dinheiro público. O senhor bateu na porta dele para Não, peraí, pedir você dinheiro. está descontextualizando. Deixa eu dar as datas para o É senhor, porque então. ninguém tinha ideia de que era assim. Então eu vou dar as datas para o senhor, que o honesta, senhor nos Júlia, por favor. ajuda a entender com as datas. Olha só, a primeira comunicação do Banco Central vetando o negócio com o BRB, quer dizer, o mundo já sabendo que tinha rolo ali, é de 3 de setembro de 2025. E aí deram luz para uma situação que na época não existia, né? O áudio do senhor, só dando as datas certinhas, aí o senhor põe a sua argumentação. Olha só, 3 de setembro de 2025, o Banco Central publicamente se posiciona contra o negócio com o BRB. No dia 8 de setembro, portanto, 5 dias depois, o senhor cobra ele por dinheiro. Depois, a polícia abre um inquérito no dia 30 de setembro para investigar os rolos do Daniel Vocaro. As conversas se estendem, senador, até 16 de novembro. Quer dizer que 2 dias antes do Vocaro ser preso. ele era um banqueiro enrolado, está claro, e que o senhor, um homem público, senador da República, bateu na porta dele para pedir um dinheiro de um banqueiro que estava enrolado, também está claro porque está registrado. E ainda tem a fala final, estarei sempre contigo. O senhor diz, estarei sempre contigo, e ele fala, amém, no meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. Não era sabido, ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse.
né? Qualquer coisa de errado que ele tivesse 2 dias feito. depois ele é Mas sabe qual preso, foi a data? senador. Olha só, o último pagamento que ele fez, ele estava honrando as parcelas do contrato de investimento num filme privado, insisto em falar, não tem absolutamente nada de público, nenhuma relação, não tem nenhum benefício que ele pudesse ter com a minha atuação como senador, tá? Ele foi em maio de 2025. Senador, A partir daqui, pessoal, ele se desespera e começa a atacar o PT e a própria Globo. enfim, o senhor está dizendo que era uma reunião profissional, uma reunião de cobrança, apesar do tom não ser um tom de cobrança, ser um tom ali, como o senhor diz, de camaradagem, irmão, irmãozinho, fica com Deus, conte comigo, etc, etc. Que irmão, irmãozinho não significa intimidade. Não? Significa uma forma como é o meu linguajar, como eu falo com as pessoas, ó. Qual o problema de falar assim com ele? Não tem intimidade, não tem liberdade, nunca viajei com ele, nunca saí para tomar vinho, nossa família não se conhece. Nunca... Não? Vários jantares marcados? Vários jantares marcados? Contavam até a agenda um do outro. Oi? Era eu que era amigo dele. Tá bom. Pediu O senhor 60 ia levar- milhões, o né? senhor ia Pediu levar o 60 seu- milhões. Ninguém E o pede senhor ia 60 levar- milhões para quem não tem intimidade. Isso é A minha porque eu pergunta não é... pedi 60, Otávio, pelo amor de Deus, cara. Seja honesto você também. É um sou. contrato que entre privados. Ele está fazendo um investimento. Entre privados, Aí mas esse sendo cara, com um na cabeça banqueiro dele, que seria fraudou vantajoso, com ele dinheiro teria um público. retorno financeiro do lucro desse filme. Não tem camaradagem nisso. Bom, tudo bem. O senhor ia então- levar o seu pai na casa dele para ver um documentário? Cogitar, mas meu pai não foi. Não teve essa. Mas então, Mas mas o é senhor isso foi. que não fecha, senador. Se o senhor não tem relação com esse banqueiro e só pediu Relação dinheiro para ele, o que já é qualquer muito, coisa. por que Ô, o senhor Juliana, leva o qualquer seu pai na coisa casa que- do banqueiro enrolado? Não é o banqueiro enrolado, é o investidor Boa. de um filme. A Enrolado. única relação que eu Ó, tinha com ele a era CAI, sobre esse filme, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual o senhor faz parte, primeiro semestre de 25, antes do senhor pedir dinheiro para ele, já falavam na CAI dos rolos do Vorcaro. O senhor é um homem bem informado. O senhor partido transita não bem no aceitei. Senado. Senador, desculpa, mas o Então, jantar... eu recebeu 160 milhões entre 25 e 26. Já sabia que o banco mais tinha rolo. O Will Bank, que é o banco digital dele. Senador, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é um investimento Não, por meio de uma desculpa. empresa laranja. Outra coisa é um Vocês não contrato têm- de patrocínio. O senhor mesmo admitiu que tinha uma outra empresa que fez o contrato por ele e que o advogado do seu irmão, que é gestor de um Pedi pra ele fazer fundo, isso. administrou... Eu conversei para que ele fosse um investidor. Se ele captou outros investidores, se ele usou outras... É igual assim, eu vendi o filme para a Globo. Aí eu conversei com o dono da Globo. Aí, ele, na hora de fazer o contrato, que eu não participo, o setor jurídico, o contrato é feito com a Globoplay, é feito com o Globo Esporte. Senador, patrocínios A aparecem estrutura- na tela. O Vorcaro não queria Globo. aparecer. O senhor escondeu esse contato. Os Exatamente, ele disse que é patrocínio. Mas como que o Vorcaro ia ganhar alguma coisa com isso? Com sigilo. Pra mim, não bate. Olha, pessoal, pra ser bem sincero, tá? Isso aí me cheira a lavagem de dinheiro, tá? De dinheiro sujo. De dinheiro oriundos de organizações criminosas, né? Porque a gente tem manifestações de quem eles dizem ter recebido dinheiro, dizer que não recebeu nada, tá? Então, muito estranho aí, muita sujeira vai ser revelada ainda. patrocínios da Globo são públicos. O seu patrocínio não era. Houve investimentos em outros filmes do presidente Lula, do presidente Temer. Mentira, tá? Você, Flávio Bolsonaro, é um mentiroso, viu? Você é um verme. E o Lauro Jardim, do Globo, está a serviço de vocês, canalhas, mentirosos, tá? A empresa que fez o filme do Lula já veio a público e disse que não recebeu nenhum valor vindo do Banco Master ou do próprio Vorcaro. Tá certo? E o próprio Lauro Jardim depois foi obrigado a desmentir a própria mentira. Tá certo? Vocês são os canalhas mentirosos. Tenta jogar a narrativa de que todo mundo faz, então tá tudo certo. Não. Todo mundo não faz. Quem fez foi você. Foi você que pegou dinheiro sujo, que já temos dúvidas se realmente foi para o filme. Mas, senador, essas negociações, elas são conduzidas de forma profissionais por profissionais.
Não é na base de mandar o áudio, meu camaradinha, meu irmão, Não meu é, você irmãozinho. tá É enganado. isso que causa esse estranhamento. O Não estranhamento. tem estranhamento o nenhum. estra- Não, se não tivesse estranhamento, não estaria essa crise, senador. O Exatamente. estranhamento é Candidato a o presidente da tom que o senhor República, usa, o hoje na tom que o pesquisa senhor Jax, usa. eu estou 7 pontos na frente do Lula. É isso que está acontecendo. O Se não estranhamento. fosse isso, jamais ia ter estranhamento, né? Então é importante atirar no Bolsonaro, né? Jogar lama no Bolsonaro. Vocês não vão me colocar na mesma lama desse governo corrupto do PT. Pois A é, relação mas- foi privada, foi investimento privado no empreendimento privado. Não teve De reunião um nossa banqueiro que usa dinheiro fora da agenda de presidente da República. Não, Não mas teve é- conversa com o presidente do Banco Central. É não de teve um- Guido Mantega recebendo R$ 1 milhão para dar acesso ao Vorcaro. Mas o aliado do senhor, Ciro E o Nogueira, Ciro Nogueira? a Polícia Federal, com autorização do André Ele Mendonça. é ministro da Justiça, o contrato continua com o filho dele. Essa digital do PT, o Banco Master é do PT. Não adianta querer vincular nós. O cara é muito safado, velho. É muito cara de pau, velho. Ele abre a boca pra dizer que o Banco Master é do PT. Quando essas investigações estavam engateando ainda, descobriu-se que Vorcaro doou 3 milhões para a campanha do pai dele e 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Descobriu também que emprestou um jatinho particular para o Nicolas Ferreira fazer campanha pelo Brasil inteiro para o Bolsonaro. Como assim, rapaz? O Banco Master é do Lula. Aí agora vocês recebem mais de 40 milhões e o Banco Master é do Lula. Toma vergonha na cara, seu canalha vagabundo. Porque a única não tem absolutamente nada Mas eu que acredito- vai aparecer que não Senador, o seja aliado do senhor Ciro Ciro Nogueira, Nogueira. cotado para ser seu vice-candidato à presidência na sua O chapa. acusado de numa receber opera- mesada era o Ciro Nogueira. Numa Exatamente. operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. Um gesto para ele, o presidente do partido importante, não tinha absolutamente nada contra o Ciro naquela época. É acusado de coisas graves, vai responder e se Deus quiser vai provar a inocência dele. Eu não sou acusado de nada, eu não estou respondendo nada. Vocês estão me acusando de puxar Não, o o senhor Não, a gente está tentando entender. gente. Pelo amor de Deus, não misturem alhos com bugalhos. Eles estão comparando lata com diamante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se vocês estão insistindo em me acusar de ter recebido esse investimento, mesmo sabendo Mais ataque, pessoal. do que estava acontecendo hoje, eu poderia acusar também a Globo da mesma forma, de receber um financiamento, um patrocínio, agora em 2025 e 2026. Senador, a mesmo Globo recebeu um depois- patrocínio totalmente diferente da situação do senhor, que pediu dinheiro de um contrato que era um Eles também deveriam contrato... recusar esse investimento. Patrocínio tem contrato. Cadê o espaço contrato? publicitário, não tem nada a ver Cadê o com o que o contrato senhor do está senhor? falando. Tem O contrato, senhor isso aí. era um dinheiro para um filme num contrato de confidencialidade. Patrocínio é uma coisa. Isso que o senhor está dizendo, ninguém sabe os termos disso. Senador, agradeço a disposição do senhor de ter participado aqui da Globo. Aí, pessoal, agora a jornalista recebeu uma mensagem no WhatsApp ali, como todos vocês viram, e encerra a entrevista. Ele está desesperado, ele não sabe para onde vai. A gente vai continuar acompanhando de perto. E se você não quiser perder nenhum capítulo dessa história, se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações e compartilha o nosso vídeo com seus amigos e com a sua família. Deixa aí nos comentários aí qual é a sua opinião, o que você acha de tudo isso, tá bom? A gente vai trocar uma ideia aí nos comentários, tá? Eu sou Newton Castro e este é o NCR Agora. Até o próximo vídeo.